Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Carolina e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão holandesa que rolou no Nordeste brasileiro. O período que hoje a gente chama de Brasil colonial foi o período histórico entre 1500 e 1822, em que o Brasil vivia sob a colonização de Portugal. E por isso, muitos chamavam essas terras de América Portuguesa. Para a gente entender essa invasão holandesa, a gente precisa compreender o contexto histórico em que ela está inserida, ou seja, o que estava acontecendo no mundo que propiciou essa situação. Essa invasão à América Portuguesa aconteceu durante a União Ibérica, quando as coroas de Portugal e a espanhola estavam unidas sobre o mesmo rei, o rei espanhol, que era o Filipe II. Essa situação aconteceu por Portugal ter sofrido uma crise sucessória, que é quando uma coroa fica sem um herdeiro direto. E com isso, o Filipe II, que era um parente distante e que já era coroado rei da Espanha, foi coroado também o rei de Portugal. É importante a gente ressaltar que Portugal, anteriormente, fazia parte desse reino espanhol e havia conseguido conquistar sua independência. Então, fazer parte novamente do reinado espanhol era uma regressão. E aí, em decorrência dessa União Ibérica, que unia os domínios espanhóis e portugueses durante todo um reinado, esse território ficou imenso. E esse território imenso tornou alvo de diversas nações europeias inimigas, que por sua grande extensão era muito difícil de defender. Então, uma dessas nações inimigas eram os holandeses, que criaram a Companhia das Índias Ocidentais e atacaram as capitanias mais bem-sucedidas e ricas do Brasil, que enriqueciam com o cultivo de cana-de-açúcar. A primeira tentativa de invasão aconteceu em 1624, em Salvador, na Bahia, e após 24 horas de batalha, a invasão foi bem-sucedida. Entretanto, apenas um ano após a invasão, o território foi reconquistado pela coroa espanhola e os holandeses foram expulsos. Mas em 1627, 2 anos depois, eles voltaram e saquearam toda a cidade. Alguns anos depois, em 1630, eles voltaram ao Brasil para invadir Pernambuco, uma capitania muito rica e grande produtora de cana-de-açúcar, com uma grande frota e muito mais forte. Então toda a região foi dominada. Durante esse domínio, os holandeses não se mantiveram só em Pernambuco, mas estenderam seu poder até a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E esse domínio é marcado pela presença de um administrador, o Maurício de Nassau, que incentivou a economia local, a arte e a ciência, trazendo grandes personalidades da Europa e que fomentou o crescimento das cidades. Aí, a partir de 1640, uma década depois, em decorrência dos conflitos que aconteciam na Europa, a companhia que regia a administração faliu. E assim, Maurício de Nassau, esse tão conhecido administrador, foi retirado da administração. E assim o Império Holandês começou a ruir. Nessa mesma década, Portugal restituiu sua independência, acabando com a União Ibérica, e deixou de fazer parte do Reino Espanhol. E com isso, retomou a priorizar o controle das suas colônias, principalmente o Brasil, que era um território imenso, e começaram a reconquistar o território nordestino que estava controlado pelos holandeses. Após serem enfraquecidos em diversas batalhas, elas que são conhecidas como as Batalhas Guararapes, os holandeses foram finalmente expulsos do Nordeste brasileiro e o Nordeste voltou a ser controlado pelos portugueses.